Fala, meu povo, tudo bem? Bom, já faz uns dias que eu tô para gravar esse vídeo, porque muita gente me pergunta sobre o meu trabalho. Com o que eu trabalho, como eu viajo tanto sendo músico. Eu não toco com nenhum artista famoso, eu não tô em tour com ninguém. Eu até fiz uma pergunta no Instagram uns dias atrás, se a galera queria que eu falasse sobre o meu trabalho. E a resposta esmagadora foi que sim, que queriam que eu falasse sobre o meu trabalho. Muita gente mesmo respondeu, até me surpreendi. E só teve uma pessoa que disse não. Mas muita gente queria saber sobre isso. Então eu decidi que eu vou gravar uma série de vídeos, não só falando do meu trabalho, mas também com outras pessoas. Então, para você que não sabe, eu sou músico e eu tenho uma banda, e é um quarteto. Nós trabalhamos para uma companhia de cruzeiros. Então nós viajamos bastante. Nós fazemos contratos de 6 meses e nós ficamos sim fora de casa por 6 meses viajando. E dependendo de onde nós pegamos o contrato, a gente tá cada dia num país. Literalmente, cada dia num país. A gente dorme saindo de um país e acorda chegando em outro. Então isso gera muita curiosidade. Por isso eu decidi fazer essa série de vídeos. Não só falando com músicos, mas também dos lugares para onde eu vou. Então eu já comecei a gravar esses vídeos, já editei alguns, mas eu vou lançar todos eles no futuro bem próximo. Isso vai ser bem legal. Então, tá aqui o vídeo que eu falei para vocês que eu ia soltar sobre a minha profissão. E como funciona o trabalho de um músico no navio de cruzeiro? Isso depende muito mesmo. Então eu não vou falar sobre a experiência de outras pessoas, eu vou falar sobre a minha experiência com a minha banda, ok? Existem várias formas para você embarcar, mas eu vou falar sobre a minha, sobre como funcionou para mim e como funciona para mim hoje. Óbvio que nesse momento tá todo mundo em casa, a gente não tá embarcado, nós não estamos trabalhando por causa dessa crise do corona, mas se Deus quiser, no futuro bem próximo a gente vai voltar. Então, o que acontece? Nós temos um agente, e ele é dos Estados Unidos, e ele nos manda contratos, eu decido junto com a banda se a gente vai aceitar ou não. Normalmente a gente aceita porque ele não coloca a gente em furada. E ele manda pra gente um navio específico, numa data específica, num período de 5 ou 6 meses normalmente, e com uma rota específica. A gente dá uma analisada e decide se vai aceitar. Como eu disse, normalmente a gente aceita. E aí a gente vai para esse lugar para encontrar com um navio num determinado porto. Isso depende muito também da rota. E aí nós ficamos esse tempo lá, esses 6 meses, trabalhando dentro de um navio. E aí muita coisa acontece. É muito legal você trabalhar com isso. Muita gente acha que a gente trabalha muito pouco. E realmente, se você for contar por horas trabalhadas, a gente trabalha pouco. Só que a gente precisa se preparar. O músico precisa estudar todos os dias. Isso é o que eu faço normalmente. Se bem que agora não, que eu machuquei meu dedo ontem e eu não tô conseguindo estudar. Então, se você pensar em horas trabalhadas, é muito pouco mesmo. Só que a gente está sempre tirando música nova, sempre preparando repertório e sempre tentando melhorar como músico. Então é um trabalho como todo tipo de trabalho. A gente tem alguns privilégios, isso é normal. O principal deles é que a gente pode sair em todos os portos. Isso é muito legal. Então a gente está literalmente num país por dia. Então normalmente a gente acaba saindo para conhecer os lugares. E isso nos possibilita conhecer praias incríveis, conhecer cidades incríveis. E é muito legal. Eu percebo que tem muita gente me pedindo ajuda para entrar. Por isso eu estou falando aqui. Eu já dei alguns detalhes. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa, que são imprescindíveis para um músico que trabalha no navio. E a primeira delas, e eu nem vou falar de música, ok? Mas a primeira delas você precisa falar inglês. No Brasil já não é normal que as pessoas falem um bom inglês. Eu tenho falado para muita gente que me pergunta sobre isso. O que eu faço para trabalhar em navio de cruzeiro? Fala inglês. Por quê? Existem algumas posições nos navios que você... Óbvio, para todas as posições você precisa falar inglês. Mas para algumas delas, o seu inglês não precisa ser aquele inglês de falar sobre política com alguém numa conversa descontraída. Não. Você só precisa saber se comunicar. Ou entender o que a pessoa precisa e fazer aquilo por ela, principalmente os passageiros. Só que com os músicos é um pouco diferente, porque você está no entretenimento, ou seja, o seu contato com o passageiro é direto. Vocês estão todos os dias lidando com passageiros. Então você precisa conversar, você precisa, às vezes eles pedem música, às vezes você está tocando, eles vêm conversar com você, uma coisa totalmente aleatória, às vezes você está andando no corredor, eles param, oh, você é o cara que estava tocando, e começa a conversar, eu também toco. Eu toco desde 1938. Então eles querem conversar e a gente precisa dar essa atenção para eles. Então, primeira coisa que você precisa aprender
o saber para ir para um navio você tem que falar inglês. A segunda coisa, você precisa decidir como você quer ir para o navio. Se você quer ir como um músico solo, se você quer ir como músico de orquestra, se você quer montar sua banda, você precisa pesquisar como você vai se encaixar melhor. Mas eu não vou perder muito tempo nisso aqui, nesse momento. Eu vou dar dicas quando alguém precisar e tal, mas eu não vou falar especificamente disso. Mas por que eu decidi fazer esse vídeo? Bom, nesse momento que a gente está vivendo, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, a pandemia já não vai ser o maior problema que a gente tem hoje no mundo. Eu espero que passe logo. Mas hoje a gente está com um problema sério com essa pandemia assolando o mundo e muita gente está muito preocupada. E o que acontece? Eu percebo que os músicos ficaram muito perdidos. A grande maioria da galera resolveu se virar dando aula, que é justo, eu já dei aula por muito tempo da minha vida. Só que agora o assunto da moda é aula online, marketing digital, a galera fazendo 10 dias, 7 dias, 5 dias de lançamento do curso que vai libertar. Nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem que se virar mesmo. Eu fico muito feliz de ver amigos meus, inclusive, empreendendo. Nesse momento acaba sendo muito complicado. E o que eu reparei com isso? Que o trabalho como músico, ele, ao mesmo tempo que ele é gratificante, que você trabalha com o que você ama, ele é um trabalho muito mal compreendido. E eu quero com esses vídeos tentar ajudar o máximo de pessoas possível, o máximo de músicos possível, porque eu vejo que a gente tem muito músico bom. E eu sei que muita gente nunca sequer ouviu falar do trabalho de navio de cruzeiro. Calma, eu não estou fazendo propaganda de nenhum curso online sobre como trabalhar em navio de cruzeiro. Não vou vender os meus conhecimentos sobre isso. Mas eu vou gravar esses vídeos para tentar mostrar para vocês. E eu sei que tem muitos músicos bons que já tocam hoje em navios de cruzeiros. Eu poderia citar alguns. Alguns deles até têm canais na internet que vale muito a pena vocês pesquisarem. Aliás, eu vou até falar o nome, o Rogério Salles, ele é um músico de cruzeiro. Nós não nos conhecemos, mas eu sei que ele presta um ótimo serviço para os músicos, para quem é interessado sobre o trabalho em navio de cruzeiro. E tem um perfil chamado Músicos a Bordo, da Robertinha, que ela fala bastante sobre isso. Também não a conheço pessoalmente, mas eu admiro e respeito muito o trabalho deles. Por quê? Porque eu percebo que com o que eles estão fazendo, eles estão ajudando outras pessoas. E eu também estou tentando ajudar. Eu já ajudei algumas pessoas a entrarem nesse universo de navios, e eu queria com isso que outras pessoas pudessem ter acesso a isso. Mas eu já falo, você precisa se preparar. As oportunidades vão aparecer. O mercado de cruzeiro é um mercado que está crescendo. E as oportunidades vão aparecer, mas a gente precisa estar preparado. Como eu sempre digo, além de repertório, além da parte musical que eu não preciso nem discutir, bons músicos, um bom repertório debaixo do dedo, a galera precisa falar inglês. Sem inglês não adianta. Então, galera, eu espero que vocês curtam esse conteúdo que eu vou estar gravando para vocês, que eu vou estar passando para vocês, e que isso ajude vocês de alguma forma, porque eu sei o quanto está difícil para nós músicos. Eu, por exemplo, nós estamos em setembro de 2020, e eu cheguei do meu último contrato em janeiro de 2020. Desde então, eu estou sem trabalhar. E eu acho que eu só volto a trabalhar no ano que vem, 2021. Então eu sei que está difícil para todo mundo, mas eu quero tentar ajudar as pessoas que não sabem para onde correr, as pessoas que nem sequer sabem que essa profissão existe. Então, galera, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os nossos próximos conteúdos, para que a gente alcance o maior número de pessoas possível, para tentar dar um norte para os meus amigos músicos que estão sofrendo tanto nesse momento aqui, tá bom? Eu espero que eu possa contar com a sua ajuda. Um grande abraço, valeu!